Fala galera, beleza? Voltei aí para estar resolvendo mais um exercício com vocês. E hoje a gente vai estar resolvendo um exercício da UEM de novo, da prova de conhecimentos gerais do vestibular de verão, beleza? É a questão 28. É uma questão que envolve 3 conteúdos ali, que são vetores, lançamento oblíquo e MCU, beleza? Então, vamos lá. A questão ela fala assim, ó: assinale o que for correto. 01. A soma de quaisquer duas forças de 7 newtons e 9 newtons em módulos, as quais possuem mesma direção, e galera, presta atenção no que ele fala, ó, sentidos opostos, resulta em uma força de 16 newtons em módulo. Então, beleza, o que a gente tem? Então, aqui, ó, vamos lá, vem comigo. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, 0,1. Então, vamos imaginar aqui, ó, 2 casos. Ele já falou para mim que essas forças ela têm mesma direção, porém tem sentidos opostos. Então elas podem estar tanto na horizontal quanto na vertical. Porém essas duas forças têm que ter sentidos opostos. Então, 2 casinhos aqui, ó. Primeiro caso, essas forças elas estão assim, ó. A gente tem a força de 9 para cá e a força de 7 para cá, né? Então, quando a gente somar isso aqui, fazer a força resultante, o que vai dar? Força resultante é igual F1 mais F2. Aí você vai falar, professor, mas não tem que ter um sinal. Calma, pequeno gafanhoto. Quando a gente está falando de vetor, ó, olha aqui em cima, ó, as flechinhas. Flecha, flecha, flecha. Então o que está me colocando isso aqui? São vetores. Então quando a gente soma vetor, a gente sempre vai colocar mais. Se eu colocar o sinal de negativo aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou alterando o sentido desse vetor aqui, ó. Se eu colocar flechinha F1 menos flechinha F2, eu estou pegando o vetor de 9 e estou invertendo o sentido dele. E aí já não é o que o exercício quer. Entendeu? Então o que a gente vai fazer agora? Força resultante é igual. Agora a gente vai botar os módulos. Vamos colocar que tudo que está para a direita é positivo. Certo? Então, 9 está para a direita, positivo. Então, 9, o 7 está para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Então, ele é negativo. Então, 9 menos 7, o módulo da força resultante entre esses 2 vetores aqui, ó, é um vetor que tem 2 newtons de módulo para a direita. Certo? Então, beleza. Esse aqui é o primeiro caso. Ah, professor, mas se eles estiverem assim na vertical. Então, vamos fazer aqui, ó. Na vertical, a gente tem um vetor de 9 newtons para cima e um vetor de 7 newtons para baixo. Então, vamos estabelecer que tudo que está para cima é positivo, né? Então, como é que a gente faz? Força resultante é igual F1 mais F2. Ó, indicação de vetor. Vamos somar os módulos. Força resultante. Agora entra os sinais. 9 para cima, positivo. 7 para baixo, negativo. Então, 9 menos 7. Então, fecharia em 2 newtons com sentido para cima. Então, não tem como 2 vetores de sentidos opostos de 7 e 9 newtons dar uma resultante de 16, pessoal. Então, 0,1, falsa. Beleza? Fácil, né, pessoal? Isso aqui é um contextualizaçãozinho de vetor. 0,2. O que a 0,2 está falando? Ó? Se sobre uma partícula atuam 2 forças perpendiculares de módulos iguais a 5 e 12 newtons, então a força resultante de 13 newtons em módulo. Certo? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, uma partícula e eu vou ter 2 forças atuando nela, que essas forças estão perpendiculares. Se elas estão perpendiculares, o ângulo formado entre elas tem que dar 90 graus, né, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó, uma força de 5 e uma força de 12, né? Agora, como é que a gente faz para achar a resultante entre elas? Só fazer a regra do paralelogramo, né? Traça umas linhas paralelas aqui, ó. Aonde a junção dessas linhas, a gente puxa o vetor. Então, aqui está a força resultante. A gente tem, se a gente pegar o vetor de 12 e colocar aqui, ó, a gente não fecha um triângulo retângulo, pessoal? Se a gente fecha um triângulo retângulo, o que a gente faz para resolver? Isso aí, Pitágoras. Então, a gente tem que força resultante ao quadrado é igual
5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, né? Então, vamos lá. Força resultante ao quadrado, 5 ao quadrado dá quanto? 25. 12 ao quadrado dá quanto? Isso aí, 144. 144 mais 25 fecha quanto? 169. Raiz de 169 dá quanto? Vixe, professor, fudeu. Calma lá. Vamos lá. Fazendo um Prioruffini aqui, ó. Fazendo Prioruffini, eleva ao quadrado, divide por 3, multiplica por 10. Dá 13. Então, a alternativa 2, correta, né? A força resultante, o módulo dela dá 13 newtons. 0,4. O que ele fala na 0,4? Desconsiderando a resistência do ar e obstáculos em geral, se uma partícula é lançada segundo um ângulo de 30 graus com a linha vertical, a uma velocidade inicial de 3 metros por segundo em módulo. Então, o módulo da velocidade horizontal é constante e igual a 1,5. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente tem? Isso aqui, ó, lançamento oblíquo, né? A gente tem uma partícula sendo lançada com uma velocidade V0 de 3 metros por segundo, e a gente consegue decompor, né, em Vx e Vy. Geralmente, a gente coloca o ângulo com relação à horizontal, porém o exercício deu que ele está com a vertical. Então o ângulo está aqui, ó, fazendo 30 graus com o Vy. Se eu pegar o Vx e jogar aqui para cima, eu não fecho um triângulo retângulo aqui, ó, e a gente sabe que o seno de 30 não é o cateto oposto, que é o Vx dividido pela hipotenusa, que é a minha velocidade inicial. Então vamos lá, ó. Seno de 30 é igual ao cateto oposto, meu Vx, que é o que eu quero descobrir, dividido pela hipotenusa, que é o meu V0, né? Então o que a gente tem? Seno de 30 é quanto, pessoal? Meio. Meu Vx é o que eu quero descobrir, o meu V0, a questão deu que é 3. Então, fazendo aqui, ó, meu Vx é igual a 3 dividido por 2, que vai dar quanto? 1,5 metros por segundo. Beleza, pessoal? 0,4, correta. Então, vamos lá. 0,8. O que ele fala? Se duas forças opostas passam a atuar sobre um corpo em repouso, então ele permanecerá necessariamente em repouso. Então, o que ele está falando? Que eu tenho duas forças opostas, tem sentidos opostos. Ele está falando que essas forças necessariamente vai fazer o corpo ficar em repouso. Então, pessoal, falsa, né? Por quê? Essas forças, para fazer que o corpo tem que ficar em repouso, elas têm que ser em sentidos opostos e tem que ter o mesmo módulo, né? Ele não fala isso. E além de ter o mesmo módulo, o que acontece se eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho um corpo. Aí eu vou e aplico uma força para cá e outra força para cá. Se eu aplicar duas forças de 10 newtons, 10 para cá, 10 para cá, beleza? Vou pegar um giz aqui, acabou. Cadê? Onde tem giz? Meu Deus do céu, aqui. Então eu tenho duas forças de 10 e 10, certo? Essas forças vão se anular. Logo, a minha força resultante é igual a 0. Mas o que garante que esse meu corpo está em repouso? Ou, lembra lá do MRU? MRU. Quais é uma condição para que tenha MRU? A força resultante não tem que ser igual a 0? Logo, se a minha força resultante for igual a 0, o meu corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Então, necessariamente, ele não está em repouso. Então, eu não posso afirmar isso. Se o exercício falasse que ele pode estar em repouso, a alternativa correta. Agora que ele fala necessariamente repouso, eu não posso afirmar. Então, falso. 0,8. Falso. Beleza, pessoal? Então, chegamos na última questão, que é a 16. 16, o que ele fala? Vamos lá? Fala assim, ó. O período de uma roda que gira em 12 rotações por minuto é de 5 segundos, né? Então, vamos lá. 16. Ele fala que essa minha roda, ela tem uma frequência de 12 RPM, né? Certo? Então, se eu dividir, eu preciso achar essa frequência em hertz, né? E se eu dividir por 60, já sai.
Então o que a gente tem? A gente tem que frequência é igual a 12 dividido por 60. Como é que a gente pode simplificar esse 12? Em 6 vezes 2. O 60, como é que a gente pode fazer? 6 vezes 10. 6 com 6 a gente simplifica. 2 dividido por 10, posso dividir por 2. Fica 1 sobre 5 Hz. Beleza? O período não é o inverso da frequência? Isso aí. Então, o período é igual a 1 sobre f. Meu f eu não tenho, que é 1/5. Então, 1 dividido por 1/5. Quando a gente tem divisões de fração, eu não permaneço a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, 1 vezes 5. Então, meu período é igual a 5 segundos. Beleza, pessoal? Aqui, então, 16 correta. Então, por hoje é só. Bons estudos e até mais, pessoal. Tchau, tchau.